O silêncio do meu escritório foi quebrado de forma abrupta pelo aviso de uma nova mensagem de voz. Era dele. Aquele tom de voz arrastado, carregado de uma autoconfiança que eu sempre detestei, preencheu o ambiente. Conhecia bem demais aquela voz e meu estômago revirou antes mesmo de ouvir as primeiras palavras. Ele começou e cada sílaba parecia calculada para me atingir. Então, soube da sua pequena perda. Que pena. Parece que a vida insiste em te dar uns tapas, não é mesmo? Talvez você devesse parar de sonhar tão alto. Não é para todo mundo. Alguns de nós nascemos para brilhar, outros para aprender com os erros. A voz dele era de escárnio puro, zombando da minha dor mais recente, de algo que eu ainda mal conseguia processar. Ele continuou. E não se preocupe, eu estou aqui, sempre pronto para te dar um ombro amigo, se você finalmente resolver descer do pedestal e aceitar a realidade. Mas duvido que consiga. Você nunca consegue, não é? A mensagem terminou com uma risadinha seca que me fez apertar os punhos. Eu poderia ter explodido. Minhas mãos tremiam, uma raiva que eu conhecia bem tentava me consumir. Mas algo diferente aconteceu. Em vez da explosão habitual, daquela onda de fúria que me levava a responder impulsivamente, senti uma calma estranha, fria como gelo. Uma calma que nunca tinha experimentado antes diante dele. Olhei para a tela do celular, onde a foto de perfil dele, com um sorriso afetado, parecia me desafiar. Meus olhos, antes cheios de uma dor que ele queria ver, agora ardiam com uma determinação que ele jamais entenderia. Sem pensar duas vezes, sem hesitação, deslizei o dedo pela tela e apaguei a mensagem. Não respondi. Não deixei rastro. Minha respiração estava profunda e controlada. A câmera imaginária se aproximaria do meu rosto, mostrando o brilho quase imperceptível nos meus olhos. Em voz baixa, quase um sussurro para mim mesmo, mas com a força de um juramento eu disse: sua ignorância será sua maior punição. Não era uma ameaça, mas uma constatação. Naquele momento, não pensei em vingança no sentido comum. A ideia de revidar na mesma moeda, de descer ao nível dele, parecia vazia e sem propósito. O que eu queria era algo muito maior, algo que ele jamais esperaria. Não era sobre fazê-lo sofrer, mas sobre me libertar. Minha mente começou a traçar um plano, uma estratégia de distanciamento e autoafirmação que seria a minha verdadeira vitória. Abri meu notebook e comecei a pesquisar. Não eram sites de como dar o troco, mas sim artigos e livros sobre princípios de desapego, sabedoria oriental e a filosofia budista que tanto me intrigava. Eu estava buscando ferramentas para construir uma fortaleza interna, para me tornar imune à toxicidade dele. As palavras na tela falavam sobre a importância de proteger a própria energia, de não reagir a provocações e de encontrar a paz dentro de si. Uma frase curta, mas poderosa, surgiu na tela do meu computador, como se fosse um aviso, uma verdade absoluta. A verdadeira força reside em não reagir ao que não merece sua energia. Li e reli, e cada palavra parecia se encaixar perfeitamente no que eu estava sentindo. Fechei o notebook devagar, com um clique suave, e levantei os olhos para a janela. O sol já começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Um leve sorriso, enigmático e cheio de um novo propósito, surgiu nos meus lábios. A jornada seria longa, mas eu sabia que estava no caminho certo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. Para entender como cheguei àquele ponto de virada, é preciso voltar no tempo, muito antes daquela mensagem de voz. Minha história começa em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, um lugar onde o tempo parecia andar mais devagar. As montanhas verdes abraçavam o horizonte, e a vida girava em torno das tradições familiares e da comunidade. Cresci ouvindo o canto dos pássaros
e o burburinho das conversas na praça, onde se decidia o destino do mundo, ou pelo menos do nosso pequeno pedaço dele. A fazenda dos meus avós era o centro de tudo. Lá, aprendi sobre o valor da terra, o cheiro do café fresco e a importância de ajudar o próximo. As festas juninas eram eventos grandiosos, com fogueiras que beijavam o céu e quadrilhas que uniam vizinhos e parentes. Era um ambiente de laços fortes, onde todo mundo se conhecia e se importava, mas também onde a opinião alheia tinha um peso enorme. A família, embora amorosa e acolhedora, carregava uma filosofia de paz a todo custo. Isso significava que, muitas vezes, engolíamos sapos e evitávamos confrontos para manter a harmonia, mesmo que isso custasse a nossa própria voz. Eu era um jovem sonhador, com uma sensibilidade um pouco fora do comum para aquele lugar. Gostava de desenhar, escrever e imaginar mundos distantes. Meu desejo de explorar o mundo e as artes era grande, mas sempre me senti um pouco deslocado. Havia uma pressão silenciosa para que eu seguisse os padrões locais, me casasse com uma moça da cidade e assumisse o negócio da família. Eu tinha medo de desapontar. Buscava aprovação em cada olhar, em cada palavra de incentivo. Essa busca por aceitação me tornava vulnerável. Foi nesse cenário que o antagonista entrou na minha vida de forma mais presente. Ele era meu primo distante, que vinha da capital para passar as férias na fazenda. Desde o primeiro momento, ele se destacava. Falava de um jeito diferente, vestia roupas mais modernas e parecia saber tudo sobre o mundo lá fora. Ele tinha uma postura superior, um charme manipulador que me atraía e me incomodava ao mesmo tempo. Eu, na minha pureza de interior, via nele uma ponte para o mundo que eu tanto desejava conhecer. Mesmo sentindo uma pontada de desconforto com a forma como ele me olhava, ou com as pequenas críticas disfarçadas de conselhos, eu me via buscando a atenção dele. Ele se apresentava como um mentor, um amigo mais experiente que poderia me guiar. E eu, com minha sede de conhecimento e aceitação, me agarrava a isso. Sem perceber, comecei a desenvolver uma dependência emocional em relação a ele. Aceitava suas críticas, seus conselhos, que muitas vezes eram humilhações veladas, porque acreditava que ele era o único que realmente me entendia, o único que podia me levar para além das montanhas de Minas. Essa dependência, nutrida pela minha insegurança e pelo desejo de ser aceito por alguém que parecia tão evoluído, foi o pano de fundo de anos de uma relação tóxica. Eu não via, mas estava me acostumando a sofrer, confundindo a dor com um tipo estranho de aprendizado, vindo de alguém que eu idealizava. Essa dinâmica se tornou a base para tudo o que viria depois, um ciclo de busca por aprovação e constante desvalorização. As rachaduras emocionais começaram a aparecer devagar, quase imperceptíveis no início, mas com o tempo elas foram se aprofundando, corroendo a base da minha autoestima e da minha relação com ele. Lembro-me de momentos específicos, como pequenos cacos de vidro que se acumulavam dentro de mim. Ele prometia me ajudar em projetos criativos, coisas que eu amava fazer, mas que ele classificava como passatempos fofos. Dizia que ia me apresentar a pessoas importantes da capital, que me ajudaria a divulgar meus textos ou meus desenhos. Eu ficava empolgado, cheio de esperança. Passava noites trabalhando, sonhando com as portas que se abririam. Mas no último minuto, ele sempre me deixava na mão. Inventava desculpas esfarrapadas. Um compromisso urgente, uma dor de cabeça súbita, uma ligação importante que não podia ser ignorada. Eu me sentia tolo, desvalorizado, como se meu tempo e meu esforço não valessem nada. Essas promessas quebradas eram apenas a ponta do iceberg. Em reuniões familiares, ele tinha o hábito de fazer piadas sobre meus sonhos ingênuos ou sobre minha falta de malandragem. Dizia, com um sorriso afetado, que eu era
bonzinho demais para esse mundo cruel, ou que precisava aprender a jogar. Isso acontecia na frente de todo mundo, e eu sentia o rosto queimar de vergonha. As pessoas riam, sem maldade, mas o riso delas era uma facada em mim. Ele sempre disfarçava a humilhação com um tapinha nas costas ou um "estou só brincando, primo". Mas o constrangimento que eu sentia era real. Eu me encolhia, desejando que o chão me engolisse, enquanto ele se vangloriava de suas próprias conquistas, reais ou imaginárias. A manipulação era uma arma que ele dominava com maestria. Ele usava a culpa para me manter por perto, sempre lembrando de favores que ele supostamente me fizera. "Você se lembra de quando eu te ajudei naquele problema com o carro?" Ele dizia, mesmo que o favor tivesse sido apenas uma carona de má vontade. "Eu sou o único que te entende de verdade, os outros não ligam", ele sussurrava, me isolando de outras amizades que eu tinha na cidade grande, fazendo-me duvidar da sinceridade de quem me queria bem. Ele criava uma bolha, onde ele era o centro, e eu, o satélite que girava em sua órbita, sempre buscando sua aprovação, sempre temendo seu descontentamento. Ele se apresentava como meu único porto seguro, me mantendo dependente de sua validação. Lembro-me claramente de um evento importante da família, uma celebração de aniversário do avô. Eu havia passado semanas desenvolvendo uma ideia para um pequeno projeto de arte que seria apresentado na festa, algo que eu achava que o avô ia adorar. Era uma pequena exposição de fotos antigas da família, com legendas poéticas que eu mesmo escrevi. No dia da festa, ele se aproximou de mim, viu o projeto e elogiou, o que me deixou nas nuvens. Mas, minutos depois, ele subiu ao palco, pegou o microfone e apresentou o meu projeto como se fosse dele, usando minhas próprias palavras. As pessoas aplaudiram e ele sorria, recebendo os créditos. Eu fiquei calado, parado no canto, sentindo a dor da traição e a impotência. Minha voz não importava. Minhas ideias eram roubadas e eu não tinha coragem de dizer nada. Esse momento reforçou a ideia de que eu era invisível, que minhas contribuições não tinham valor por si só. Esses incidentes não eram isolados. Eles se somavam, um após o outro, formando um padrão. A mensagem de voz inicial, aquela que recebi depois de uma perda pessoal, não foi um evento solto no tempo. Foi o ápice de anos de abuso emocional e desrespeito. Eu, com minha natureza pacífica e minha busca incessante por aceitação, havia ignorado ou minimizado cada um desses episódios por tempo demais. Eu me acostumei a sofrer, a aceitar as migalhas de atenção e os golpes disfarçados de carinho. Aquele último ataque, no entanto, foi a gota d'água, o ponto sem retorno. Era a prova de que eu não estava evoluindo, apenas me acostumando a conviver com a dor, com a desvalorização, com a sensação de não ser bom o suficiente. Era hora de mudar, antes que eu me perdesse completamente. A relação com ele foi virando um peso insuportável. Cada encontro, cada mensagem, parecia carregar um fardo de expectativas que nunca se cumpriam e mágoas que ficavam ali, sem solução. Eu me sentia sempre alerta, como se estivesse esperando o próximo golpe, a próxima crítica disfarçada ou a próxima manipulação. Viver assim era desgastante. As pequenas discussões que antes eram raras começaram a ser mais frequentes e com um tom mais áspero. Eu ainda tentava evitar o confronto direto, mas ele parecia gostar de atiçar a briga. Ele ficava mais agressivo nas palavras, usava muito sarcasmo e ironia, tudo para me fazer sentir pequeno e duvidar de mim. Era como se ele quisesse me diminuir a todo custo, e eu sentia isso em cada palavra que saía da boca dele. As pessoas próximas, da família e amigos, começaram a perceber a situação complicada entre nós. A dinâmica tóxica era visível, mas a maioria preferia não se meter, seguindo aquela ideia de "não é problema meu". Alguns, contudo, começavam a fazer comentários sobre o jeito estranho dele,
ou sobre a minha passividade diante das coisas. Isso só aumentava a minha vergonha, como se eu fosse culpado pela situação. Era difícil lidar com os olhares e os sussurros, mesmo que as pessoas não dissessem nada diretamente. A pressão social era mais um peso nas minhas costas. Ele, percebendo meu afastamento, intensificou suas táticas de controle. Era como se sentisse que estava me perdendo e precisasse me puxar de volta para a sua órbita. Começou a espalhar boatos sobre mim, coisas que não eram verdadeiras, para tentar manchar minha imagem. Tentava sabotar meus projetos, colocando obstáculos no meu caminho e constantemente me excluía de eventos sociais. Tudo isso era para reafirmar seu poder sobre mim e me punir por qualquer sinal de que eu queria ter minha própria vida, minha própria independência. Ele queria que eu soubesse quem mandava. Eu me sentia completamente encurralado, sem saída. A ansiedade virou minha companheira diária e o sono era algo difícil de encontrar. Uma tristeza profunda me consumia e eu comecei a questionar minha própria sanidade, meu valor como pessoa. A exaustão era imensa, resultado dessa batalha interna constante. O ambiente familiar, que antes era um lugar seguro e acolhedor, agora parecia um campo minado, onde eu tinha que pisar com cuidado para não explodir. Cada passo era incerto. Cada conversa, um risco. Era o ponto de maior desespero que eu já tinha alcançado. Um limite. Eu estava no fundo do poço. E só então, quando tudo parecia perdido, é que a ideia de que algo precisava mudar começou a surgir. Era uma necessidade, não mais um desejo. Eu não podia mais viver daquele jeito, sufocado, diminuído. Chegou a hora de buscar uma saída, de encontrar uma forma de respirar novamente. Foi nesse abismo de desespero que a revelação devastadora me atingiu como um raio. Eu descobri, por um golpe do acaso, que o antagonista não apenas zombava de mim e me diminuía com suas palavras, mas havia sabotado ativamente uma oportunidade profissional crucial na minha vida. Ele espalhou mentiras descaradas, boatos maldosos, tudo para impedir meu avanço. Não era mais só desrespeito, não era só um jeito dele. Era uma traição calculada, maliciosa, feita com a intenção clara de me prejudicar. Aquilo doeu de um jeito diferente, mais profundo, porque mostrava a verdadeira face da sua crueldade. Diante dessa descoberta, algo em mim se quebrou, mas também se reconstruiu com uma clareza avassaladora. A dor que eu sentia, aquela tristeza profunda que me acompanhava, transformou-se em uma determinação fria e inabalável. Percebi que a paz que eu tanto buscava, o motivo pelo qual eu engolia tantos sapos e aceitava tanto, era, na verdade, uma aceitação passiva do sofrimento. Eu estava me acostumando a ser maltratado, a ser diminuído, em nome de uma falsa harmonia. Naquele momento, decidi quebrar o ciclo. Não com raiva, não com vingança, mas com uma estratégia de desapego e autopreservação. Algo que eu havia lido sobre sabedoria budista, sobre não dar poder ao que te tira a paz, começou a fazer todo o sentido. Enquanto eu ainda processava essa revelação, ele, como se sentisse que estava perdendo o controle, fez uma última e desesperada tentativa de me puxar de volta. Apareceu na minha casa sem avisar, com aquele ar de superioridade de sempre, mas agora com um tom de ameaça. Exigiu que eu pedisse desculpas por me afastar, como se eu fosse o culpado por querer um pouco de ar. E foi além, ameaçando expor segredos antigos, coisas da minha vida que ele conhecia, caso eu não me submetesse novamente aos seus caprichos. Aquele era o seu último cartucho, e ele estava disposto a usá-lo. Mas o universo, ou talvez o destino, tinha outros planos. Nesse exato momento de confronto, quando eu estava prestes a ceder mais uma vez à pressão e ao medo, a porta se abriu, e para minha surpresa, meu antigo mentor apareceu. Ele tinha viajado para me visitar, algo que ele fazia de vez em quando, e chegou bem na hora. O mentor
que sempre me incentivou a seguir meus sonhos e a confiar na minha intuição, testemunhou toda a cena. Ele viu a agressividade dele, a minha postura acuada, e percebeu a toxicidade daquela relação de uma forma que eu nunca tinha conseguido enxergar por completo. Seus olhos transmitiam uma mistura de choque e compreensão. Ele não disse nada na hora, apenas observou, mas sua presença já era um bálsamo. Com o apoio silencioso do mentor e a nova clareza que a revelação me trouxe, algo em mim mudou. Aquele dia, eu finalmente quebrei o ciclo. Confrontei o antagonista, mas não com a raiva que ele esperava, nem com a submissão que ele exigia. Foi com uma calma surpreendente, uma firmeza que eu nem sabia que tinha. Expus a verdade sobre a sabotagem, sobre as mentiras que ele havia espalhado para me prejudicar. E então, olhando-o nos olhos, declarei meu desapego. As palavras saíram com uma força que me surpreendeu. Você não tem mais poder sobre mim. Minha paz é mais importante do que qualquer coisa que você possa dizer ou fazer. Ele, chocado com a minha mudança inesperada, ficou sem palavras, com a boca aberta, sem ter o que responder. Pela primeira vez, ele não tinha controle. A sensação de alívio por finalmente ter me libertado daquele peso foi imensa, quase eufórica. Mas logo em seguida, veio uma montanha-russa de emoções. O medo do desconhecido, da solidão que poderia vir com o afastamento, começou a me corroer. A vergonha de ter permitido tanto abuso por tanto tempo, de ter sido tão cego e complacente, ressurgiu com força, me fazendo questionar se eu tinha realmente feito a coisa certa. Era fácil, em retrospecto, julgar o meu eu do passado, aquele que buscava aceitação a todo custo. Mas agora, a decisão estava tomada e as consequências começavam a aparecer. Meu mentor, vendo o turbilhão de sentimentos em que eu estava, tornou-se um pilar fundamental. Ele não apenas me ouvia, mas me oferecia conselhos práticos e espirituais, me encorajando a manter a calma e a focar na minha própria recuperação. Ele me lembrava que a libertação, por mais dolorosa que fosse, era o primeiro passo para uma vida autêntica. E não foi só ele. Alguns amigos, que antes se calavam diante das manipulações dele, agora se aproximavam. Eles expressavam admiração pela minha coragem, e alguns até compartilhavam suas próprias experiências negativas com o antagonista, mostrando que eu não estava sozinho, e que ele já tinha um histórico de comportamento tóxico. Essa onda de apoio, vinda de onde eu menos esperava, foi um bálsamo para a minha alma. Mas, como era de se esperar, nem tudo foi flores. Alguns familiares, influenciados pela visão dele ou pela arraigada cultura de manter a família unida a qualquer custo, começaram a me criticar. Eles me acusavam de causar problemas, de não perdoar, de virar as costas para o sangue. O antagonista, por sua vez, não perdeu tempo. Ele começou a espalhar uma versão distorcida dos fatos, me pintando como o vilão, o ingrato, o desequilibrado. Ele tentava minar a minha reputação na comunidade, usando a sua lábia para manipular a opinião alheia. A decisão de romper com um laço familiar tão forte, especialmente em uma comunidade tradicional como a nossa, era vista com desconfiança. Eu sentia o peso do julgamento, as fofocas, os olhares de reprovação. Mas, por incrível que pareça, minha convicção era maior do que a necessidade de aprovação. Eu tinha provado o sabor da liberdade e não queria voltar atrás. Esse período foi de uma introspecção profunda. Eu me isolei um pouco, não por tristeza, mas por necessidade de me reconectar comigo mesmo. Mergulhei nos livros sobre filosofia budista que meu mentor me indicou, na prática da meditação, no autoconhecimento. Comecei a entender de verdade que a evolução não era se acostumar com o sofrimento, com a dor, com a humilhação. Era, sim, aprender a me libertar desses sentimentos, a cortar os laços que me prendiam a uma realidade que não me servia mais. A jornada era dolorosa, cheia de altos e baixos, de momentos de dúvida e de clareza,
mas eu sabia que era essencial para a minha cura. Cada página lida, cada meditação feita, cada conversa com meu mentor me trazia um pouco mais perto de quem eu realmente era e de quem eu queria ser. Aquele sofrimento, antes uma âncora, agora se transformava em um catalisador para a minha própria transformação. Eu estava, finalmente, aprendendo a respirar de novo, mas com meus próprios pulmões, sem a sombra de ninguém me sufocando. Com cada dia que passava, eu sentia a força voltar para dentro de mim. O processo de reconstrução pessoal e profissional começou, lento no início, mas ganhando ritmo. Eu me dediquei de corpo e alma aos meus projetos criativos, aqueles mesmos que um dia foram motivo de chacota e manipulação. Encontrei novas amizades, pessoas que me valorizavam pelo que eu era, não pelo que eu podia oferecer ou pelo que eu aceitava calado. Fortaleci os laços com aqueles que me apoiaram, que estiveram ao meu lado quando a tempestade estava mais forte. Aprendi a estabelecer limites de forma clara, a dizer não, sem culpa, a valorizar minha própria voz e a confiar na minha intuição. Minha paz interior se tornou meu bem mais precioso, e eu a defendia com uma serenidade que eu jamais imaginei possuir. Enquanto eu florescia, a verdade sobre as manipulações do antagonista começou a vir à tona. Não fui eu quem espalhou, mas a teia de mentiras e o comportamento tóxico dele não podiam ser escondidos para sempre. As pessoas, antes cegas ou complacentes, começaram a perceber o padrão. Aqueles que ele havia usado e descartado, aqueles a quem ele havia prometido e falhado, começaram a falar. Ele perdeu a confiança de amigos, e o que era mais importante para ele, a de familiares que antes o veneravam. Sua reputação, antes impecável por causa de sua lábia e charme superficial, foi manchada. Ele se viu isolado, confrontado com as consequências de suas próprias ações. Não havia mais a quem manipular, a quem sugar energia ou a quem culpar pelos próprios fracassos. Era como se a máscara, que por tanto tempo o protegera, tivesse finalmente caído, revelando a pessoa vazia por trás dela. Eu não senti alegria com o sofrimento dele, apenas uma confirmação de que a justiça, de uma forma ou de outra, sempre encontra seu caminho. Minha jornada não foi sobre vingança, mas sobre encontrar a paz. Eu aprendi que a verdadeira justiça não é o sofrimento do outro, mas a minha própria libertação do ciclo de dor e manipulação. O sucesso que eu comecei a alcançar em meus projetos, a realização que sentia ao criar e compartilhar minha arte, não era para provar nada a ele. Era por mérito próprio, pela minha paixão e pela minha dedicação. Era um sucesso construído sobre uma base sólida de autoconhecimento e respeito próprio, algo que ele jamais conseguiria destruir. Agora transformado, eu compartilho minha jornada de autodescoberta. Percebo que a sabedoria budista estava certa. O apego ao sofrimento, a ideia de que somos fortes por aguentar a dor, na verdade, impede nossa evolução. É uma armadilha sutil, uma zona de conforto dolorosa que nos impede de crescer. Não é sobre se acostumar com a dor, com o desrespeito, com a diminuição. É preciso coragem para se libertar dela, para romper com o passado, para desconstruir as crenças limitantes que nos prendem. É preciso coragem para construir uma vida de autenticidade e paz, mesmo que isso signifique desagradar a alguns, mesmo que signifique enfrentar a solidão por um tempo. Olho para o futuro com uma serenidade que antes me parecia inatingível, com uma força que nasce da minha própria essência. A vida é uma jornada de constante aprendizado, e a maior lição que tirei é que a verdadeira evolução não está em suportar o que nos destrói, mas em ter a coragem de nos reconstruir, tijolo por tijolo, na busca pela nossa própria luz.